Nesta última semana, uma decisão do Papa Francisco tornou Frei Damião o missionário do Nordeste e já considerado pelos nordestinos como santo, venerável. Nós iremos conversar agora com o Padre Francivaldo do Nascimento Albuquerque. Padre Francivaldo foi quem organizou a última visita de Frei Damião na terra do Padre Rolim. Como é que Padre Francivaldo recebe uma notícia tão alvissareira como essa? Frei Damião, que já é considerado santo pelos nordestinos, tornado pela Igreja Católica como venerável. Primeiro, a gente fica feliz, porque reconhecer as virtudes de uma pessoa não é todo mundo que reconhece. E são duas coisas lindas nesse momento. Primeiro, um Papa santo, né? O Papa Francisco é um santo. E depois Frei Damião, um santo que conviveu com a gente. E aí são duas felicidades ao mesmo tempo, você conhecendo dois santos. Aquele que dá início ao processo, o Papa Francisco, e o Frei Damião, que conviveu, marcou minha vida. Ele foi uma ícone no meu imaginário religioso e espiritual, na minha vocação. A gente, como criança, vinha participar das missões de Frei Damião na Catedral, na Matriz de Fátima. E os seus livrinhos, toda aquela literatura espiritual marcou minha vida, meu coração, meus primeiros passos na caminhada espiritual, na caminhada vocacional. E com o passar do tempo, a paróquia São João Bosco viveu esse momento, mesmo a gente vivendo intensamente. Eu era coordenador da linha 2 do Nordeste, da missão nos estados, e aí nós tínhamos outras correntes missionárias, mais consideradas libertadoras, mas foi exatamente a vinda de Frei Damião a São João Bosco que foi aquele grande marco referencial, onde a gente conseguiu, num local só, trazer fiéis do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, da Paraíba, e aí foi a maior assembleia, eu diria, de espiritual, de cristãos no Parque Dom Bosco, e ali aquele parque ganhou esse nome a partir daqueles grandes eventos que a gente fez com a vinda de Frei Damião, enfim, que marcou essa cidade e que foi a última pegada dele aqui espiritual, foi na década de 90, onde ele celebrou seus 70 anos de sacerdócio lá no Parque Dom Bosco. Nós sabemos que durante toda a caminhada missionária de Frei Damião, vários são os relatos de pessoas que alcançaram graças, pessoas que atribuem a Frei Damião chuvas que ocorreram milagrosamente. O senhor, como padre e como nordestino também, já ouviu esses relatos de pessoas que moram aqui, inclusive na nossa região? Eu vi, por exemplo, eu era adolescente, e conhecia muitos casos, mães que levavam crianças e Frei Damião rezava, e essas crianças obtinham a graça, voltavam a ter sua saúde restabelecida. Foram muitos casos. Frei Damião, de fato, foi um santo. Os milagres acompanharam toda a vida de Frei Damião. E foram muitos milagres. E hoje a igreja exatamente aproveita, no momento dos milagres recentes, para colocar nesse processo de canonização de Frei Damião, que eu acho que vai ter muita dificuldade, porque é um santo que tem muitos devotos, uma série de milagres nós temos historicamente no passado, e agora, no presente, não vamos ter dificuldade, porque ele continua, Frei Damião, operando milagre na vida das pessoas. Ao longo de toda essa caminhada, como o senhor avalia a importância de Frei Damião no imaginário popular nordestino, mas também do ponto de vista da evangelização? Frei Damião chegou no Brasil por volta de 1936 e dedicou a vida inteira na evangelização, principalmente dos interiores, aonde a igreja naquela época não conseguia chegar de forma forte. Frei Damião chegava com as suas santas missões. É um detalhe de santo no Brasil, porque o Brasil é um país que não tem cultura de santo. Qualquer país da Europa tem muitos santos canonizados. E você pergunta, e por que Frei Damião está andando tão rápido? Está andando rápido o processo dele, porque teve alguém interessado. A congregação dele é grande, e aí teve um investimento, teve sacerdócio, frades destinados só para essa missão, catalogar, encaminhar, juntar provas, documentos, e aí o processo corre de forma célere. E isso, graças a Deus, a grande congregação, associada às virtudes desse santo, que nós vamos ter um processo de canonização, provavelmente num tempo recorde. Padre, agora se a gente for fazer uma viagem no túnel do tempo,
lembrar aqui do final da década de 90, que foi... Frei Damião faleceu em 1997, mas antes de ficar muito debilitado, ele esteve aqui para celebrar os 70 anos de sacerdócio. Quais são as lembranças que vagueiam pela memória do padre Francivaldo, que foi quem acolheu Frei Damião aqui na cidade? Frei Damião sempre foi um santo, por demais conservador, mas profético. Eu sempre acompanhei o gesto, a palavra, a homilia no Parque Dom Bosco. Frei Damião, quando estava no Parque Dom Bosco, a gente já estava vivendo no Brasil o início do Fora Collor, né? E na homilia dele, um dos pontos que eu nunca esqueci foi ele dizer, pedindo ao povo combate à corrupção nesse país. Quer dizer, um frade conservador, mas naquela época ele já colocou como flecha profética no seu discurso o combate à corrupção. Aquilo marcou muito a minha vida, porque não é o fato de ser conservador, progressista, que perde, que faz faltar no homem o seu espírito de indignação. Frei Damião, por mais simples que seja, mas ele não perdeu a luz, o foco profético da história e da missão da igreja, que é exatamente anunciar o evangelho e denunciar a corrupção, o pecado. E o senhor tocou agora num assunto muito importante, que quem lê a história de Frei Damião sabe que Collor teve uma parte da vida de Frei Damião em que ele está muito presente. Inclusive, atribuem a Frei Damião a popularização de Collor no Nordeste. Inclusive, ele fez um comício em Juazeiro do Norte e teve lá como principal anfitrião o próprio Frei Damião. O senhor acha que, devido à popularidade, à fama de santo de Frei Damião, muitos políticos também entraram nessa onda, aproveitaram da popularidade de Frei Damião para ganhar popularidade também? Muitos políticos do Nordeste ganharam eleição por se aproximar muito de Frei Damião. Eu já ouvi testemunho de políticos, deputados federais da Paraíba, né? Já ouvi isso. E isso é normal. Agora, não vou dizer a você que a eleição de Collor, ela teve exatamente como motivação mais forte para a sua vitória a aproximação de Collor com Frei Damião. É claro que isso marcou em alguns segmentos, alguns horizontes da igreja e da cultura, mas a eleição de Collor foi a Rede Globo, a marca fundamental, o caçador de Marajá, né, que a Globo fez essa grande mídia. A partir daquele tempo ela passou a ter uma influência mais forte nos processos políticos, a partir da sua influência mais direta dos seus telejornais na vida do eleitor. E o senhor disse que Frei Damião era conservador. Como é olhar aquele passado e ver um Frei Damião conservador, extremamente conservador, atraindo multidões, e a igreja naquele tempo já andando pelos sertões, pelo Brasil, principalmente pela América Latina, com a teologia da libertação? Ou em algum momento houve um enfrentamento, padre Francivaldo? De certa forma, Frei Damião foi o santo definido. Ele era um padre que defendia a doutrina da igreja, era um santo dogmático. Ele tinha o cuidado para ensinar a ortodoxia, a doutrina certa para o povo, a evangelização, a catequese. Foi um missionário muito nessa linha e na linha da oração. Fazer crescer o devocionismo popular, a devoção, a oração, a reza do texto, o ofício, né? Isso Frei Damião criava uma mística, um hábito no povo, a partir do momento que ele não só pregava, mas ele compartilhava, ele vivia com o povo os mistérios da igreja, da oração e das práticas, das devoções populares. Isso marcou. E pelo seu estilo ser assim, é claro, muitos segmentos da igreja olhava Frei Damião com um olhar, eu diria, de desprezo, né? Porque achava que aquele método de evangelizar, de pregar o evangelho, talvez não correspondesse mais às necessidades do tempo. Mas Frei Damião foi um santo no seu tempo, foi coerente, foi um grande místico, um grande santo, onde as pessoas acorriam e no seu olhar misericordioso e sereno, o povo encontrava o olhar de Deus, a paz de Deus e, acima de tudo, a santidade de Deus, onde o povo galgou muitos milagres ao ser tocado pela palavra e pelas mãos do santo Frei Damião. E agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal, e eu acho que muita gente pergunta sobre isso. Os padres, naquela época, e o senhor teve a satisfação de ter sido fiel
ter ido à missão como fiel e depois recepcioná-lo como já sacerdote. Naquela época, os padres tinham ciúme da fama de Frei Damião, porque naquela época, segundo os relatos, todo mundo só queria se confessar com Frei Damião, todo mundo só queria conversa com Frei Damião, e o padre da paróquia ficava sem ter tanto prestígio. Em algum momento teve ciúme? Alguns segmentos da igreja, Frei Damião, quando chegava numa paróquia, era bênção, em todo sentido. Primeiro, podia ser a paróquia mais apagada possível, o padre, eu diria, limitado do ponto de vista de carisma, mas Frei Damião, quando chegava, ele superlotava as igrejas, ele trazia gente, ele trazia público, ele trazia ofertas, o povo levava doações sem limite para Frei Damião, para a igreja, para todo mundo. Então, Frei Damião na paróquia era motivo de bênção, né? E no final da vida, é claro, por exemplo, algumas igrejas mais, eu diria, considerada, ou que se considerava, eu diria, dentro de uma linha mais renovada, de uma teologia renovada, já não tinha mais um grande interesse em chamar Frei Damião. Quando eu chamei Frei Damião para cá, para São João Bosco, praticamente foi a única paróquia que ainda aceitava o estilo Frei Damião. Mas eu acho que o padre aqui inova. Eu aproveitei, fiz um trabalho muito bom com a mídia, um trabalho muito bom com as pastorais da igreja, que aquilo foi motivo de motivação para as pastorais da igreja, mesmo entendendo o aspecto tradicional de Frei Damião, mas gerou inovação, motivação espiritual e ardor para a missão de muitos jovens naquele tempo que acompanharam, né, os grupos de jovens, as pastorais missionárias, os corais, as equipes, conjuntos musicais missionários, as bandas Anjos da Terra, banda Éfeso naquele tempo, enfim, foi a presença de Frei Damião, ela gera uma riqueza, ela faz brotar carisma, pessoas que estavam distantes da igreja, voltam à igreja de novo, passam a colaborar, a ter gesto. Então, Frei Damião foi exatamente aquele homem que passou no nosso meio, fazendo o bem e trazendo pessoas para a igreja. Isso, quando fala de Frei Damião, a gente sente essa riqueza, a gratidão. Falar de Frei Damião é falar da gratidão, é falar das bênçãos que nesta igreja de Deus aconteceram graças ao trabalho motivador dele, fazendo só o bem no nosso meio. Padre Francivaldo, o senhor como recepcionou Frei Damião aqui, o que ele falava sobre Cajazeiras, sobre essa região? Ele que esteve durante sua vida missionária dezenas de vezes aqui em Cajazeiras. Nos arquivos da diocese tem uma citação que diz que a presença de Frei Damião em Cajazeiras era uma grande festa, era um dia de uma festa santa. Os documentos da diocese registram nos seus anais de que a presença de Frei Damião aqui era uma presença santificadora. Isto consta nos arquivos da diocese. Eu já tive acesso. O que ele falava sobre Cajazeiras e sobre o sertão? Olha, a marca de Frei Damião no sertão é a identidade com o sofrimento das pessoas. Você pode olhar, quando Frei Damião era mais novo, você via que ele fazia as caminhadas correndo mesmo, choto. Ele chotando e o povo correndo atrás de Frei Damião. Era uma figura, das 4 da manhã, se levantando aquele ritmo. E ele era identificado com o sofrimento do povo. Por exemplo, você olhava as homilias de Frei Damião, ele sempre orava, pedia a Deus a graça da chuva. A chuva que era o sangue da terra, era a esperança, era a força do nordestino. O nordestino sem chuva, ele ficaria fraco. E aí Frei Damião rezava, ele pedia chuva, ele pedia o fim das pestes, né? Era evitar a vinda das pestes, as doenças para o povo, sempre a sua oração. Ele rezava pedindo que Deus livrasse o homem da presença satânica, de Satanás, que era muito forte, do demônio, das forças demoníacas. Enfim, em síntese, ele pedia a libertação do pecado. É o pecado que fazia o homem ser escravo, era o pecado que fazia o homem padecer. Então, a mística de Frei Damião foi sempre nessa linha. A identidade mais concreta que ele conhecia nossa era o agricultor sofrido, que pela falta de água ele padecia, ele sofria, enfim, e aí ele pedia sempre a homilia a graça da chuva. E em alguns casos, Frei Damião fazia que a chuva viesse, segundo a devoção do povo, e em algum momento que a chuva parasse.
nós temos exemplo dessas duas naturezas na vida de Frei Damião. Mas é muito definida a vida de Frei Damião, que ele pede exatamente essa bênção para o povo, a felicidade das pessoas. Ele acolhia as crianças, ele rezava nas crianças e, é claro, e repelia todo o tempo na sua oração as forças diabólicas do mundo, o pecado, Satanás e qualquer ação de irregularidade nas relações humanas, ele considerava como ação diabólica. Tá aí, ele era contra amancebios, amancebados, né, que ele pegava muito forte, né? Enfim, os diversos pecados da concupiscência, enfim, da vida. Frei Damião pregava isso muito forte e queria uma família unida, e uma família unida não só espiritualmente, mas sacramentalmente na igreja, pai, mãe, filho, uma família casada. Ele passava por aí, ele pregava essa solidez da família a partir da vivência e da prática do sacramento. E isso acho que era muito definido na missão de Frei Damião, né? Repelir as pestes, a tônica forte contra o pecado e a ação diabólica em nosso meio, e o remédio seria a oração consistente do cristão, e sempre passando pela via da confissão. O nordestino muitas das vezes compara Frei Damião a Padre Cícero. Outros comparam Padre Cícero a Frei Damião. Você acha que existe muito de cumplicidade na evangelização entre Padre Cícero e Frei Damião? Você acha que os dois têm muito em comum? Tem um bocado de traço. Por exemplo, Padre Cícero é um santo ao seu modo. Qual é a grande marca de Padre Cícero? Padre Cícero é o santo Messias, é o santo da prosperidade, é aquele que orienta o coração e a mente das pessoas, sempre tendo em vista a libertação da miséria, da fome, para a prosperidade, uma vida de qualidade, de bonância. E tem pessoalmente também Padre Cícero na sua capelinha todo dia, a missa e o atendimento individual às pessoas de Cajazeiras, parentes meus, tios, que iam para Juazeiro do Norte se confessar com Frei Damião, conversar com Frei Damião. Então, ou melhor, com o Padre Cícero Romão. Então, o Padre Cícero tem esses dois aspectos e parece com o Padre Cícero no atendimento personalizado ao povo, a confissão, a missa diária e a oração do texto. O Padre Cícero é o devoto de Nossa Senhora, como Frei Damião também o era. De modo que tem assim, alguns aspectos, mas são dois santos diferentes e que se parecem mais um pouco com relação à prática, à mística da prática da oração com o povo. O texto, o ofício e as missas diárias e o atendimento personalizado ao povo que ia buscar sempre em Frei Damião. Minha mãe contava que foi um homem daqui falar com o Padre Cícero em Juazeiro, um parente nosso. O Padre Cícero estava no seu biruzinho, tão cansado, enquanto ele atendia as pessoas, ele fechou os olhos. E esse parente nosso olhou para o Padre Cícero, pensou no coração, não disse: a gente quer tanto bem a Padre Cícero, mas ele é tão feio. E aí o Padre Cícero abriu os olhos e disse: meu filho, nesse mundo a gente é tão feio, mas quando a gente se salva fica tão bonito para o outro. Quer dizer, tem muito exemplo assim do atendimento personalizado de Padre Cícero com as pessoas. Padre Francivaldo, Frei Damião faleceu em 1997, no finalzinho da década de 90. O Brasil naquela época estava vivendo um momento ainda de profunda instabilidade. O senhor lembra daquele 31 de maio? Eu lembro porque eu cheguei cedinho em Recife, fomos com a equipe aqui da paróquia, né? Alguns membros nossos, e lá participamos das exéquias, a chegada de Frei Damião lá no estádio de futebol, muita comoção, muita oração, políticos do Nordeste todo estavam ali, sacerdote, freira, religiosa, seminarista, enfim, foi um momento, foi um dos maiores, eu diria, funerais que eu assisti na minha vida, foi do Frei Damião, um santo, quer dizer, e era todo mundo chorando, e vi muitos pobres, nunca vi tanto pobre, né, estar ali, viajar, gastar seu dinheirinho e participar daquele evento. Naquele dia houve milagre, comoção,
enfim, muitas coisas, orações, testemunhos de muitas pessoas naquele dia. Foi um momento para mim muito forte da minha vida. Primeiro aqui que eu vivi com o Frei Damião, os momentos da minha infância, depois aqui na paróquia São João Bosco, lá no Parque Dom Bosco, o Parque Dom Bosco com uma multidão ali de mais de 50 mil pessoas, foi uma das maiores assembleias do mundo nessa cidade. Você tem fotografia hoje, tem slide, vai ver, foi a vinda de Frei Damião. E depois lá no estado, não sei se é o Arrudão, lá em Recife, eu participando daquele dia, foi um momento forte, uma missa linda, muito sacerdote, bispo, né? E aquilo marcou o final da vida daquele homem, que os cartazes diziam muito bem, que passou no nosso meio fazendo só o bem. Qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está nos acompanhando, aquelas pessoas que durante todo esse tempo aguardam que esse processo de canonização de Frei Damião ele caminhe ainda mais rápido? O Vaticano já reconhece de que ele é venerável, já reconhece as virtudes de Frei Damião, mas nós sabemos que existe o processo burocrático, vamos chamar assim, da Igreja Católica para aprovar sua beatificação e posteriormente a canonização. O senhor espera que Frei Damião seja elevado aos altares em breve, ou o senhor acha que vai demorar? Frei Damião era santo já, é santo. O que falta é só concluir o processo científico, né, das causas dos santos, e aí vai juntar essas provas e aí passar de imediato e a igreja publicar para o mundo de fato: este homem é santo, esse homem era um santo. Aquela frase bonita que você viu no Calvário, daquele centurião romano, quando depois da morte de Jesus, ele disse aquela grande máxima que está lá no Evangelho: ele disse, realmente este homem é o Filho de Deus. Então acho que a igreja vai dizer isso em breve: realmente esse homem é um santo. E dizer para os jovens: nós nascemos para o mundo para a santidade, todos nós nascemos para a santidade, e que precisa mais a vocação, que as pessoas se empolguem, vibrem com a vocação de ser santo. Ser santo não é fazer nada extraordinário, ser santo não é ser hipócrita, deixar o cabelo crescer ou a barba, ou vestir um manto bem grande arrastando no chão, não é? Ou ter certos hábitos que não são normais, é ter hábitos de gente normais, mas de forma correta, né? Como disse muito bem alguns santos da igreja, ser simples, nascer santo. A primeira marca de ser santo é ser simples, que os jovens gostem, queiram, abracem essa vocação da santidade, que foi para nós, que Deus colocou Jesus no mundo para dizer a nós: sede santos, como santo é o Pai do céu. Que sejamos todos santos, que bebamos da santidade de Frei Damião e sejamos corajosos santos que esse mundo reclama e espera de cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Faça o sinal da cruz. a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.